Isso. Boa noite, né, para vocês. Essa é uma live da disciplina GDE 198, do curso de Pedagogia, e essa é a segunda apresentação de trabalhos. Nós vamos começar, então, com a equipe 10, a equipe do Fábio e do Éder, e para a gente poder dar andamento. Eu vou pedir a vocês, né, que se organizem para apresentar entre 20 e 25 minutos, para a gente poder fazer a discussão também, tá bom? Então, está com vocês aí a palavra, vocês podem utilizar, apresentar, fiquem à vontade, tá? Fábio e Éder. Bom, eu vou começar então. Eu vou apresentar aqui, fazer a introdução, a apresentação. Vou apresentar a tela. Está aparecendo? Tá, sim. Bom, então, aí o projeto nosso interdisciplinar, então, é a Pedagogia Dialógica de Paulo Freire, Memória e História na Valorização da Cultura do EJA. Eu, Éder Adriano Mendonça e Fábio da Silva, dos Santos, tá? Aí, então, a Pedagogia Dialógica de Paulo Freire, Memória e História na Valorização Cultura EJA. O nosso público-alvo nós escolhemos fazer com a Educação de Jovens e Adultos, que é a EJA. Aí o período seria anos finais do ensino fundamental e as disciplinas envolvidas seriam História e Geografia. O tempo estimado desse projeto a gente calculou em mais ou menos de um mês ou mais semanas, que seriam 4 semanas, né, que seria um mês. A gente calculou entre 4 e um pouco mais de tempo, de mais semanas. Então, deixa eu só pegar aqui. Isso aqui. Deixa eu só pegar a parte da introdução. Que eu não lembro onde está aqui. Não, lá em cima mesmo. Vai seguir o slide normal mesmo. Tá. Então, acho que agora fala... É isso. Aí você pode ir seguindo. Aí eu vou apresentar, falar sobre as leis, diretrizes e normas legais da educação de jovens e adultos. É comum a gente ouvir falar mais sobre a educação das crianças, dos adolescentes, né? Da educação infantil, ensino fundamental e médio. A educação de jovem e adulto, né, como estão no 4º período, acho que a disciplina vai ocorrer no 7º, 8º e 9º, né, do curso de pedagogia. Então, vai ser até interessante, caso alguém se interesse em fazer um TCC, né, ou uma pesquisa na área da EJA. Então, tem todo um artigos, leis legais, né, que foram construídos ao longo da história, principalmente na década de 50, que a gente vai ver mais para frente, com Paulo Freire, e trabalhando em educação de jovens e adultos no Brasil. No artigo da Constituição, né, Federal, no artigo 208, lá já traz, né, essa segurança, né, legislativa fundamentada na lei, né, na Constituição, que assegura a gratuidade de todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria, né, certa, à educação. Pode passar, por favor. Acho que pulou. Pulou? Pulou. Não, tá certo. Pode ir. Pode descer? Isso aí. Então, a Constituição Federal é a base, né, que vai fundamentar, mas também vai ter outras leis de diretrizes, né, que vão se erguer sobre o pilar da Constituição Federal, que vai ser, né, a lei de diretrizes e bases
da Educação Nacional de 96, né, a Lei 99394 de 96. E também tem um parecer, né, do Conselho Nacional da Educação também, né, é um documento, e lá está toda a questão de como a forma, né, de oferecer educação da EJA pode ocorrer, pode ser de forma presencial, semipresencial ou totalmente online, né. Tem a idade também, né, que o ensino fundamental é 15 anos, né, e o fundamental é maior de 18. E também tem um Plano Nacional de Educação, né, que é muito importante também, e está lá também essa garantia para a educação de jovens e adultos. Pode passar, por favor. Aqui também, né, eu reforço a LDB, somente no artigo ali, né, 37, que fala que a educação será destinada, né, todos aqueles que não tiveram, né, o acesso, né, ou não puderam continuar essa formação escolar. Então, é só reforçando a LDB, a Constituição, que é muito importante. Aqui também vai falar no parágrafo primeiro, né, sobre o sistema de ensino, né, por exemplo, um aluno de Lavras, né, ou os alunos, quer dizer, ou os jovens e adultos de Lavras, né, eles têm que ter essa segurança. Quem quiser continuar os estudos, né, procurar uma escola, não tem nenhuma escola para oferecer, né, por exemplo, a gente pode jogar em Jaci, que é uma cidade bem pequena, assim. Então, será a responsabilidade do município, né, por aí, ou do Estado, fazer um acordo comum, de modo que possa promover, né, ainda que seja um que queira estudar, ou ele vai à cidade vizinha, ou eles vão formar ali uma turma de educação de jovens e adultos. E também vai ter os exames supletivos e mais. Pode passar, por favor. Aqui também é um artigo 38, né, que fala provavelmente dos exames que eu já adiantei. Aqui o parágrafo segundo, ele é bastante também interessante, né, e fala a questão, os conhecimentos, habilidade, né, de resgatar adquirido pelo educando por meios informais. Vocês sabem que tem educação formal, a não formal e as informais, né. Essas informais é o mundo aí, né, o espaço social fora da escola, que é principalmente onde eles passam a maior parte da adolescência, né, e principalmente crianças também, aí nesse mundo de saberes, seja saberes perversos, ou saberes bons também, qualificação, né, aprende uma mão de obra e tudo mais. Pode passar. Aqui então, o Conselho Nacional de Educação, ele vem trazer essa justificativa histórica da reparação, da negação, né, dos cidadãos brasileiros ao longo da história que não tiveram acesso. Então, vai ter as funções da EJA, né? Qual que é a função da EJA? É a função reparadora, equalizadora e qualificadora. Essas três categorias, elas se articulam entre si, apesar de serem independentes. A função qualificadora, né, como o nome já diz, está para o desenvolvimento humano ao longo da vida, né? Essa formação dele, como ser inacabados, como todos nós somos. A função reparadora, como já diz também o nome, é os direitos civis, né? Cidadãos negados, né? As injustiças sofridas. E, por fim, a função equalizadora da EJA, também, ela vai ter essa função de igualdade, de equidade, né? Nas esferas escolar, principalmente trabalhista. Pode passar? Bom, agora eu vou falar então um pouco sobre o projeto. O Fábio falou de algumas leis aí, tá? Então, o nosso projeto, então, ele interdisciplinar, ele se debruça sobre a praxis dialógica de Paulo Freire na educação de jovens e adultos, a pedagogia do diálogo, né, que assume o caráter libertador na medida em que problematiza os conhecimentos científicos com as experiências culturais dos alunos. E aí o direito à palavra como ser ontológico no mundo com outros supera as condições entre professor e aluno, opressor e oprimido. Tá? Aí tem uma questão também que faz parte do nosso projeto, que a gente fala que é a negação dessas experiências, saberes, estilos de vida e cultura, que ela termina, então, por ingressar o currículo ao negar a realidade de forma a impor os conteúdos e as avaliações de cima para baixo,
E nessa mesma linha, os jovens que frequentam as escolas são de periferias, negros e pobres, e nem por isso deixam de ser produtores de cultura, tá? E aprender como dirigir o olhar pedagógico com amorosidade pedagógica, permitir o docente a trabalhar os conteúdos de ensino, aprendizagem, de realidade histórica e geográfica dos alunos. E nessa perspectiva ainda, o nosso projeto ele lança a mão do conteúdo de educação dialógica de Freire, de modo a refletir, a agir na valorização da cultura, com memórias, festividades, valores e saberes dos alunos da EJA. E não significa que dispensamos os livros e a ciência, mas que partimos da oralidade crítica e reflexiva para essa escrita, então, emancipadora, desculpa. E dessa tal praxis docente dialógica, ela rompe com a educação bancária em prol dessa síntese cultural. E ainda Freire fala que o diálogo é a essência da educação, pois como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é a tarefa dos homens, seletos, e que presença de massas na história é sinal de sua deteriorização que devo evitar. Então, os alunos do EJA, muitas vezes, eles não se dão conta, né, dessas experiências, de expressar na escrita a quem ou algum lugar que pertencem, como eles vivem, os saberes e a cultura vivida. Então, a oralidade ela vem trazer essa luz de um mundo rico de cultura popular. E aí ela vem ultrapassar algumas concepções também acerca da escrita e da oralidade. Ela se torna de uma forma de escrever, de comunicar, de expressar de forma coesa, política e autônoma. E aí as disciplinas de geografia e história, ao dialogar com esses alunos, então, faz da sala de aula um espaço de experiências culturais. Então, os alunos, com esse diálogo, eles vão conseguir expressar essas experiências culturais. E não basta o docente estar se reinventando como profissional, mas que ele engaje também cientificamente com o mundo vivido. Então, trazer essas duas experiências e práticas para dentro da sala, o engajamento e a vivência de mundo. E os alunos, eles, ao reconhecerem como seres historicamente construídos, eles assumem essa condição de superar as situações limites das estruturas sociais com a cultura popular, tá? E o nosso projeto também, ele tem o norte de ensino e aprendizagem, a diversidade cultural mineira, os estados de Minas Gerais, que completou 300 anos em 2 de dezembro agora, com seus 853 municípios, e a história, ela é repleta de conquistas sociais e sangrentas injustiças, desde Bandeirantes do século XVI, a nossa era contemporânea. E nada mais significativo que os alunos aprenderem essa história e geografia da sua gente. E as manifestações culturais, formações das cidades e essa biodiversidade. Tá? E aí o tempo estimado para a conclusão do projeto então, será de 1 mês ou mais semanas. Tá? Aí eu vou falar também agora um pouco de Paulo Freire, que a gente nosso trabalho é baseado em cima de Freire, então, tá? Quem foi Paulo Freire? Embora muitas pessoas já conheçam, mas a gente vai ressaltar aqui, tá? Então, o nome Paulo Freire, que é o primeiro e último nome, mas o nome completo é Paulo Régulos Neves Freire. Éder, o slide não passou, acho que não passou o slide. Espera aí. Aqui? Isso. Quem foi Paulo Freire? Aqui. Agora tá certo. Então, quem foi Paulo Freire, então? Então, é Paulo Régulos Neves Freire, ele nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921, morreu em São Paulo no dia 2 de maio de 97. Ele foi um educador e filósofo brasileiro e considerado aí um dos pensadores mais notáveis na nossa história da pedagogia mundial, tendo influência o movimento chamado Pedagogia Crítica, tá? E também o patrono da educação brasileira. E a sua prática fundamental, a prática de Paulo Freire fundamentava-se na crença do que o educando assimilava,
o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com essa realidade. E em contraposição, a por ele denominada educação bancária, tecnicista e alienante. E o educador, aí, então, ele cria sua própria educação, fazendo o próprio caminho e não seguindo um caminho já previamente construído. Tá? Então, ele vai se libertando aí de chavões alienantes. O educando sugere a criar o rumo do seu aprendizado. Então, eles vão ter essa liberdade para poder criar esse aprendizado. E o trabalho também de destaque, seu trabalho na área de educação popular, ele é voltado para a escolarização como a formação da consciência política. Tá? E uma das suas obras de mais vigor aí que se destaque no mundo é a Pedagogia do Oprimido. Fora as outras obras que Paulo Freire também possuía, que era Cartas à Guiné-Bissau, A Educação e a Mudança, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que completam, e A Pedagogia da Esperança, e a Política e a Educação. Tá? E Paulo Freire, ele foi o brasileiro aí mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de autor aí, e das universidades da Europa e América, e recebeu diversos gardões também, com o prêmio da Unesco de Educação para a Paz, que foi em 1986. E em 13 de abril de 2012, foi sancionada uma lei, que é a Lei número 12.612, que declarava o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. E aí, então, segundo algumas pesquisas também, envolveu 3 estados brasileiros, e Paulo Freire é o nome de escolas, das escolas mais comuns aí, tá? Deixa eu ver. Vai passar o vídeo, Hélio. Oi? Isso, verdade. Eu vou passar um vídeo agora, falando um pouco sobre Paulo Freire, só um momentinho. Vamos lá. Tá aparecendo? Desde o primeiro contato com o professor na semana... Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá sim, Sim. O áudio está bom também. Semana do dia 10 de abril, Paulo Freire se colocou à nossa completa disposição. A entrevista foi feita em sua casa, no Alto Sumaré, zona oeste de São Paulo. Quando chegamos, seu único pedido foi: se eu começar a me cansar, a gente para. Tenho estado muito cansado ultimamente. De maneira que eu ando meio cansado, tá? Eu tenho trabalhado um bocado. Comentou que estava escrevendo seu novo livro, Cartas Pedagógicas, e que estava guardando toda a sua energia para isso. Mas na entrevista, seus ideais, suas palavras, seu entusiasmo fizeram esmorecer qualquer cansaço à vista, e brindou aqueles preciosos minutos com muita sabedoria e muita esperança. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. De marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem, para mim, hoje, uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. E, por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados,
como se fossem os destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é, mais uma vez, provando certas afirmações teóricas de analistas políticos, de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo e vendo uma marcha como essa. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Éder, tá bom. Ô, gente, a gente só optou por não passar o vídeo todo para não tomar muito tempo. Não sei se todo mundo conseguiu escutar, porque eu estou usando 3G aqui, porque eu não tenho outra internet. Então, eu estou usando uma internet que dá algumas interferências, tá? Deu para escutar certinho? Deu certinho, mano. Certo. Fábio? Pode passar. Então, se vocês retomando, então a gente vem preparando, né, esse terreno da introdução, fundamentação teórica, né, do Paulo Freire, para que vocês possam entender a nossa intenção do nosso projeto. Então, vocês podem perceber aí, né, Paulo Freire já em idade bem avançada, tem outras entrevistas dele jovem também, acho que tem uma aula dele na Unicamp, também vocês podem encontrar no YouTube, né. Ele é essa pessoa crítica mesmo, né, que bateu de frente, né, com as autoridades, né, com os poderosos, né, com o status quo, tanto que ele foi exilado para o Chile entre 64 e 68, né, então ele tem toda uma história política, né, pedagógica da educação. Então a obra Pedagogia do Oprimido é um livro de luta, né, é um livro que chama a responsabilidade de vocês, pedagogo, eu, pedagogo, né, da Elaine, né, esse ato político que todos nós temos, que muitas vezes é muito mais fácil, né, passar no concurso ou ficar atrás de uma escrivania, né, com teorias abstratas, metafísicas, né, falando sobre educação, como deveria ser ou como deveria ser educação, não fazer de fato a educação, né. Então, é preciso ter coragem, muitas vezes, né, que eu sempre penso assim, né, tem medo também, né, tudo que aconteceu com ele, né, fugiu com essa família para o Chile, e essa obra foi escrita lá em 64 a 68, né, tem outros vídeos, né, que falam, as filhas de Paulo Freire, que ele ficava trancado numa casinha, horas ali, e é um livro que vocês pegaram para ler, vocês falam assim, nossa, cada letra, cada palavra é importante, né, quem lê pelo primeiro vai acabar marcando todo o livro, né? De tanto cuidado que ele teve. É um livro também, não só pedagógico, mas filosófico, sociológico, antropológico. Você vê muitos conceitos, né, para quem é da área de filosofia, né? Conceitos filosóficos ali, ele conversando com Sartre, com Hegel, ele cita Bergson. É um livro pesado a princípio, né? Você pode perceber isso. Mas a força que ele tem é impressionante, com poucos livros aí de autores da educação brasileira, né? E a justificativa, Paulo Freire traz essa justificativa, né? Ele fala assim, mais uma vez os homens desafiados pela dramaticidade da hora atual. Então, é uma convocação, né, que se passa. Se propõe a si mesmo como problema,
Então, ele já fala essa questão de olhar para mim e para o mundo e problematizar. Descobre que pouco sabe de si, de seu posto no cosmos. Então, eu acho isso até bonita, essa palavra, né? Até Aristóteles, um filósofo, né? Qual que é o fim do homem, né? Para onde a humanidade, a espécie humana, deve caminhar. E nesse seu posto no cosmos, e se inquieta para saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões dessa procura. Ao instalar-se na quase, se não trágica, descoberta do seu pouco saber de si, se faz problema, eles mesmos indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. Então, essa busca constante, né, para descobrir esse projeto existencial, né, que somos nós, inacabados. Pode passar, por favor, Ed. Acho que pulou. Não. Está na pedagogia do oprimido, é essa mesmo? Depois a gente... Não, é porque meu computador está mais... Está aí. Tá. De modo geral, a pedagogia do oprimido são os conceitos que vocês podem encontrar lá, né? Eu não vou, assim... Eu estou mais apresentando a obra que tentar explicar, né? Devido ao tempo e tudo mais. Mas esses são os conceitos, né? Que vocês podem encontrar lá, educação problematizadora, que é o pós-educação bancária, né? Temas e palavras geradoras, que é muito importante para Freire, né? Ele vai falar essa questão da palavra geradora. Opressor e oprimido, né? Que ele usa esse termo, mas vocês podem entender também como proletariado, né? E burgueses também. Dialogicidade, né? Ele também cria as palavras, né? Tem esse neologismo aí, de criar algumas palavras, né? Dialogicidade, que está relacionada à educação problematizadora. Invasão cultural, que é muito importante, né? É aquela questão do eurocentrismo, né? Ou a invasão cultural pode ocorrer até entre nós mesmos brasileiros. Ciclo de cultura também, né? Ação cultural e liberdade também, né? Pode passar. Eu não, acho que sou eu, né? Então, aí aqui a gente vem falar um pouco, quem são esses alunos da EJA? São esses jovens e adultos e idosos, né, que retornaram às escolas, são de periferias, trabalhadores, em sua maioria negros e pobres. Entre as histórias que justificam o abandono dos estudos estão trabalho, racismo, gravidez, violência familiar, drogas, bullying, discriminações da parte de professores e colegas, falta de transporte, principalmente o abandono dos órgãos governamentais. Contudo, a vontade de aprender, melhorar a si de vida, atender o mercado de trabalho e trazem de volta às salas de aulas, melhor dizendo, ao direito à educação negada. Então, muitas vezes aí a gente vê, eu particularmente, eu já fiz um estágio na EJA, eu gostei muito, então por isso que a gente acabou escolhendo, também o Fábio já tinha alguma coisa de EJA, então por isso que a gente acabou escolhendo também a EJA, e pelas histórias de vidas das pessoas, que nem eu acabei de dizer aqui, que muitas vezes são negros, pobres, uma mãe adolescente que ficou grávida e está voltando a estudar, ou uma senhora com um pouco mais de idade já, que teve que abandonar os estudos para poder cuidar da casa, para poder cuidar dos filhos, e de repente se viu numa situação de querer aprender, de querer adquirir conhecimento. Então, por isso, a gente escolheu a EJA também e veio falar um pouco quem são esses alunos da EJA. Aqui é sobre a praxis docente, né, que é importante. Então, assim, a gente não tem como trabalhar com a obra toda, mas é bom que o professor, né, que for assumir esse projeto, né, que tem um capítulo que é muito importante, que é a dialogicidade, né, as ciências da educação como prática de liberdade. E lá o Paulo Freire vai falar, né, as suas proposições, essa afirmação da educação dialógica, dessa importância com os alunos da EJA, a alfabetização de jovens e adultos, como ele trabalhou. Então, ele vai falar que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, né, no trabalho e na ação. Então, já é forte essa questão da palavra que ele traz, né? Chama a palavra de plaques, né? Que é a existência autêntica, verdadeira do sujeito. Ele também, né, vai falar também que a palavra não é privilégio do professor, de um político, ou de qualquer outro que se acha superior de saber, mas é um privilégio de todos. Ele vai falar também que sozinho, né,
ninguém tem o direito de dizer sozinho, de afirmar assim, porque ele acaba roubando do outro a sua percepção de mundo, de vida. Então, ele fala, o diálogo é esse encontro dos homens mediatizado pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu e tu. Pode passar. Tá, eu só queria fazer uma questão aqui, que a questão da dialogicidade e a liberdade. Então, é uma junção que Paulo Freire faz, que para poder dar essa oportunidade para os estudantes, entendeu? Então, o diálogo e a liberdade é uma junção que vai estar criando a ação e a reflexão. Então, ela vai fazer a pessoa pensar qual vai ser minha ação diante do que eu vou refletir. Então, Paulo Freire, ele traz, ao meu ponto de vista, né, que ele traz essa praxis docente com essa junção do diálogo e da liberdade. Tá certo. Ô, Fábio. O microfone desligado. Até falar, né, essa é a razão, né, eu fiz algumas citações importantes, né, para sintetizar bem ali essa questão da velocidade. Então, eu cito, essa é a razão porque não é possível o diálogo entre os que querem aproximar de mundos que não querem, entre os que negam os demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados esse direito. É preciso, primeiro, que os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue. Então, não é assim, né? Vamos deixar eles falar, eles têm o direito à palavra também, né? Então, isso é uma forma passiva de domesticação. Tá vendo? Aqui todo mundo da sala participa. Você já está adestrado para Freire, né? Você pode ver isso muitas vezes em escola, quando vai à TV, né? Os alunos todos lá, né? Aí vocês falam assim, nossa, que escola funciona legal, né? Mas será que ele tem criatividade, imaginação, existência de si, autenticidade? Ou tem uma invasão já cultural ali, né? Aí Paulo Freire continua, cito, se é dizendo a palavra com que pronunciamos o mundo, os homens os transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. O termo homens aqui, pessoal, é porque é devido ao tempo que ele foi escrito, tá? Então, é um gênero, se a gente pode ver como ser humano. Né? Então, essa questão da significação do diálogo, que ele persiste, né? Mas cada persistência, cada ressignificação que ele fala no diálogo, ele fala de uma forma. Então, vocês, ao lerem a Pedagogia do Oprimido, vão perceber que ele vai esgotando, né, essa questão, essa problematização, né, essa educação dialógica. Pode passar, por favor. Oi, Elaine, como é que tá o tempo aí? Que a gente tá... Isso que eu estou olhando, né? Nós começamos 7:02, né? Vocês já esgotaram aí os 25, né, minutos, mas vão caminhando, né? Tá. Não, mas eu vou adiantando, então. Uhum. Você quer... Pode passando por parte, eu vou só... Não vou ler. Aqui ele vai trazer essa questão do diálogo, uma exigência existencial, né? É importante isso, né? Que ele é um outro pensador também. Muitas vezes, quem estuda filosofia percebe, né, que ele percebe muito essa questão da existência precede a essência, que é um plot de Paul Sartre, né? Que vai nos dizer isso. Então, a gente percebe que o diálogo é uma exigência existencial, ou seja, você se faz a sua essência, né? O seu valor, né? O seu engajamento a partir do diálogo. Pode passar, por favor? A invasão cultural também é algo muito importante, mas já vai estar lá, é um título propriamente, né, do capítulo, mas já não está na parte 3 aí do diálogo. Mas eu acho muito importante falar dessa questão da invasão cultural que o Paulo Freire vai trazer, que é o que vai buscar combater, né. Nesse sentido, a invasão cultural, né, que ele vai falar, é indiscutivelmente alienante, né, ela é realizada maciamente ou não, como eu falei para vocês do professor em sala de aula. É sempre uma violência ao ser da cultura invadida que perde a sua originalidade. Isso é que acontece, propriamente, né, quando tem essa questão ideológica da cultura, né, como a gente está vendo nesse Brasil agora aí, que é só a verdade. Pode passar. Aqui, então, aqui a gente só reforça sobre o projeto, né, que a gente dá uma retomada
Mas a gente retoma, já falou, que esse projeto dialógico baseia em Freire, né, dessa prática docente dialógica, da síntese cultural que o professor se faz com o aluno, né, essa troca de experiência. Tudo. Pode passar, por favor. Só para a gente chegar na sequência didática. Aqui também é outra questão que eu reforço, do diálogo com palavras ou palavras com diálogos na EJA, né? E que muitas vezes, aqui é um ponto importante, muitas vezes o aluno, por que a gente está forçando o diálogo, a oralidade? Porque os alunos muitas vezes não dão conta, ou devido ao tempo, vocês, quem for trabalhar com a EJA, vai ver o esforço da escrita, parece que as escritas gritam quando eles escrevem, né? Aquelas, uns garranchos, né? Você fala assim, nossa, quanto é que esse aluno não escreve, né? Às vezes sai fora da linha, né? Ou às vezes aquela escrita meio tímida, não explora uma dissertação e tudo mais. Então é isso que a gente vai buscar, né? Trazer essa oralidade, né? A oralidade de forma que ela seja a palavra escrita, essa pronúncia, né? Escrever, comunicar, expressar de forma coesa através da palavra. Política, afetuosa e mais. Pode passar? Então, aí a gente tem a História e a Geografia, né, que é a disciplina de Geografia e História. Ao dialogar com os alunos, ela faz da sala de aula um espaço de experiências culturais. Então, por isso que a gente vem trabalhando essa questão da oralidade, que a gente acha muito importante, que ela vai fazer os alunos a expressar as culturas, as experiências culturais. E não basta o docente se reinventar como profissional, como eu tinha dito antes, né, que ele tem que estar engajado e tem vivência de mundo também, tá? Essa parte da cultura mineira, que eu também falei um pouco já, que o projeto terá como norte o ensino, aprendizagem, diversidade e cultura mineira, o estado de Minas Gerais, que completou 300 anos, com seus 853 municípios. Esse foi E 2020, a história... que não colocou o ano, foi o ano passado, tá, gente? Esqueceu do ano. Do que? Do ano, né? Foi 2020, 2 de dezembro de 2020. Isso. E aí eu tinha falado um pouco também isso no começo, na hora que eu estava fazendo. E aí é nada mais significativo que os alunos aprendam a história e a geografia de sua gente, então. Tá? E as manifestações culturais, aí as formas das cidades e a biodiversidade. Agora a gente vai para a sequência didática, pode ir. A sequência didática vocês já conhecem, né? Então pode passar. Pode passar. Aqui eu reforço a sequência didática, porque o nosso projeto, né, o Oliveira, ele cita lá Paulo Freire bastante, lá nesse círculo hermenêutico, né, da sequência didática. Então, você pode ver, assim, que Paulo Freire continua vivo, né, hoje, aí na educação. Então, essa sequência didática, né, que vai assegurar também o nosso círculo hermenêutico dialético, né, de aprendizagem docente para os alunos. Então, há uma relação entre o nosso projeto e também com a sequência didática e o círculo hermenêutico. Pode passar, por favor? Aí está aí agora, né, para finalizando já, os momentos da sequência didática. Acho que eu fiquei com 2, momento 1, tá, agora sou eu mesmo. Então aí no momento 1, a gente colocou o tema o sujeito e seu lugar no mundo, para os alunos poderem saber qual é o lugar deles no mundo, tá? Através do sujeito. E o objetivo, que é valorizar a história de si e da comunidade de pertencimento. Então, esse momento 1, a gente quer valorizar essa história da comunidade, né? E de onde eles vieram. Eles vão poder estar expressando esse lugar no mundo, de onde eles vieram, e conhecer a história também, de saber um pouco mais, né, da história deles, do lugar do mundo, de lugar de mundo. Aí o tempo proposto foi uma aula de 50 minutos, tá? É problematização nesse primeiro momento, a pedagogia do diálogo, dirigir o olhar reflexivo para conhecer os alunos em seus sentimentos, crenças e manifestações culturais. O autoconhecimento dos alunos sobre si, situado historicamente, tá? Que leva a compreensão e crítica do seu mundo cultural. E aí tem a atividade 1, também que a gente colocou aqui, com as seguintes questões: de onde vim, qual comunidade ou etnia pertence, pertencimento, lugar, espaço físico e natural, e em que mora, tá? Aí aqui a gente vai para
que é a manifestação cultural, religiosa e festivas, que a gente vai conhecer as histórias dos rituais tradicionais da comunidade, o tempo proposto de 2 aulas de 50 minutos. A diversidade e manifestação cultural do povo mineiro são conhecidos em todo o país e no exterior. Tá? E aqui, além disso, as festivas anuais, como festa, Jabuticaba, em Sabará, o Pé de Moleque, em Piranguinho, Goiaba de Ouro Preto. Tá? Aí aqui, Fábio, eu não lembro agora. Aí, pode ser no momento 3. Isso. Então, assim, a gente está resgatando todo esse ciclo cultural, né? E é muito abrangente. Por isso que o projeto ficou abrangente, assim, ficou dessa dimensão também, né? O momento 3 também vai precisar, já vai a geografia, né, com os espaços, memórias históricas da cidade, fazer essa pesquisa, né, como era antigamente, como é hoje, né, pensar a sociedade após a colonização e com a colonização como ficou, né, principalmente nos anos aí 50, com a industrialização. Então, a gente vem todo esse desenvolvimento histórico aí da urbanização, da escravidão, né, da liberdade e tudo mais. Pode passar? Aqui está os momentos não, lá só para... Aí as atividades também são muito, assim, extensas, né? Mas a proposta é sempre trazer a família, dialogar entre si também, que a gente vai funilando, tá? Com o tempo. Começa com os alunos, depois vai para a gente trazendo toda a sociedade, a família. Pode passar, por favor? Momento 4, né? Minha terra e minha gente, que vai ser um dos pontos de finalização, né? E aí tem essa questão da cultura, das emoções e tudo mais de pertencimento, né? Então, São de Lá, São João del Rei, essa troca cultural. E pode passar? Aí vai ter atividades, né? Que vai ser a confraternização, né? Socialização. A pessoa da cidade escolher para os alunos para contar sua história, né? Lendas, festas. Então, vai trazer uma pessoa da cidade ou mais ali para rememorar, né? O tempo vivido. E também na atividade 2 fica esse dilema para os alunos, né? Esse engajamento dos jovens como herdeiros culturais da transição, que é passar de geração em geração. E por fim, avaliar... Não, pode falar, Fábio. Não, pode complementar. Não, é que eu ia falar assim de quando a gente está falando muito de cultura, resgatar essa cultura. Aí, o meu ponto de vista de cultura, né, pelas pesquisas que eu fiz, a cultura é tudo aquilo que a gente aprende desde quando a gente nasce até a idade que a gente está, até a atualidade. Então, por isso que a gente quer resgatar todo esse processo cultural, entendeu? A gente quer fazer a criança lembrar da infância dela, desde quando ela nasceu até o momento atual dela, certo? Você quer falar mais alguma coisa, Fábio? Assim, trabalhar as vivências, mas também a existência, as práticas também que ainda continuam, né? Então, às vezes, vem uma polícia de reis, né, todo dia passando, o olhar não vai ser mais o mesmo, vai ter uma ressignificação do peso ali, da bagagem, como eu aprendi também com o portfólio, né. Aí, na pesquisa, nossa, eu vivi isso, nem tinha, né, porque minha família teve tradição, aí a nova geração cortou tudo, ninguém mais mexe com isso mais, né. Então, aí a gente pesa e até arrepia, assim, quando você começa a entender, mas pode passar. E, por fim, a avaliação, né? Que é essa relação processual, né, do diálogo, todo momento de entrega de trabalho, né, apropriação e tudo mais. E tem da parte docente também, né, que é muito importante, né? Ele também aprender, resignificar, né, como ser sujeito histórico, político, cidadão, como ser cultural. Muitas vezes essas palavras se tornam muitas vezes vagas hoje em dia, né? Político, sociocultural, então a pessoa muitas vezes não entende, mas uma forma de entender como seres inacabados com os outros inacabados. E a história não está acabada, gente, né? A história continua. Apesar que muitos têm ideologia que quer pôr um fim na história. Acabou aqui, então... Não, a história sempre vai se fazendo, né? As culturas vai sempre mudando. Então não adianta brigar, né? Impor ideologias e tudo mais, como se a cultura fosse estatizada, né? Imobilismo. Não, a gente vai se fazendo, cada vai ter as resistências e tudo mais. Mas a vida é assim, né? Nós vai nos inventando a cada dia. E essa invenção nunca vai parar. Então, as culturas também são invenções.
elas vão melhorando, né? Apesar muitas vezes a gente não percebe isso, né? Assim, nossa, a fluidez continua a mesma, será que continua a mesma, né? Então, será que a acesso continua a mesma? A espinha dorsal é a mesma, mas as pessoas não são, né? Que levam essa bagagem e tudo mais. É isso. Desculpa a demora, mas pode descontar nada. Necessário, né? Necessário o tempo. Deixa eu só falar Só Uhum. ficou uma questão que eu não falei, deixa eu só ver aqui, que é a forma de avaliação. Eu explorei ela um pouco já. Você vai falar? Já falei ela bem Tá, é rapidinho. verdade. Não, rápido. Aí ficou Não, só as beleza. referências aí, para Aí mostrar. depois eu vou ter as referências. Aí ficou as referências aí também. Beleza. É isso, né? Bom, eu penso assim, sabe, que quando vocês resgatam Paulo Freire, o trabalho que a Oliveira fez com os círculos hermenêuticos dialéticos, ela quis isso mesmo, né? Trazer para esse modelo nosso de planejamento, de preparação de aula, a primeira parte, que é a problematização, que é esse momento onde você dá o lugar, mas não simplesmente aquilo de deixar o estudante falar, mas o estudante vai direcionar aquilo que a gente vai construir como caminho para o processo de ensinar e de aprender. Então, ela faz muito isso, eu até escrevi um pequeno comentário aqui no chat do livro, porque ela resgata isso, né? A base teórica dela é Paulo Freire, não é? É essa tentativa de trazer a educação dialógica, né, para o seu lugar. E quando vocês escolhem a EJA, não é, como público, é muito interessante isso, porque o estudante que chega na EJA, ele chega silenciado, não é? Pelas opressões que ele já viveu, pela vergonha de não ter estudado, pela incapacidade de entender, de interpretar, a vergonha de precisar do outro para poder ler, às vezes, um bilhete, uma bula de remédio, uma placa, não é? Então, ele já chega silenciado, não é? E eu acho que foi muito, muito pertinente a escolha de vocês, acho que é por esse caminho mesmo. A única coisa que eu vou pedir a vocês, no trabalho de vocês, a expressão aluno não combina com o trabalho dialógico. É preciso mudar isso para pessoas, estudantes, adultos, não é? Isso mesmo, Viviane, o filme Central do Brasil, ele é muito apropriado para a gente poder discutir essa questão, né? De você não se perceber dono da sua própria palavra, né? Você precisa do outro para dizer a palavra para você. E Paulo Freire faz isso, né? Esse resgate da voz, resgate da força que tem cada palavra, né? Do indivíduo se colocar. Então, no trabalho de vocês, precisa fazer essa alteração. É uma discussão que eu vim fazendo, né, com as equipes, e é muito importante no trabalho com a pedagogia de projetos a gente usar o termo estudante, pessoa, criança, né? Deslocando esse lugar do aluno, que quebra essa sequência da pedagogia tradicional, né? Quebra essa vertente. Tá? Então, achei muito interessante. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário, deixa o comentário aí no chat, né? Para os colegas, para a gente poder ir encaminhando. E durante as apresentações também a gente pode destacar pontos que são relevantes, né? Para mim, essa questão da oralidade, ela é fundamental, porque à medida que a pessoa se firma na sua palavra, ela vai desenvolver outras funções, né? Principalmente alcançando a escrita. Né? Então, eu acho que o trabalho que vocês fizeram é um trabalho gigante, né?
E todas as vezes que a gente vai escrever um projeto interdisciplinar, a gente precisa se fundamentar, né? E vocês fizeram a fundamentação em um autor que não tem, a gente não tem nem assim o que questionar, né? Ainda mais para a EJA, né? Ele é a nossa orientação. Vocês querem aí, colegas da turma, deixar um bilhetinho, né, aí no chat, fazer algum questionamento, não é? A equipe aí, agora a gente pode ir pela equipe, a equipe 6 vai se preparando aí, enquanto o pessoal deixa os recados, não é? Eu vou só interromper aqui a gravação, para a gente poder começar.